Oi, Thaisa, tudo bem? Deixa eu até gravar um áudio para te explicar melhor. Você vai fazer agora no dia, semana que vem, né? Pois é. Na sala tem espaço, mas a gente não está aceitando, entendeu? E o que acontece, Thaisa? A gente percebeu que quando a gente faz esse formato para 4 alunos, o aluno tem um rendimento muito grande, entendeu? Então, por respeito a vocês que fizeram o curso para ter esse rendimento, a gente não está aceitando neste momento mais alunos para essa turma. Eu ainda tenho uma vaga para o dia 2 de outubro. Se ela quiser, eu tenho somente uma vaga. Eu tenho um curso já fechado para o dia 17 de outubro. Então, eu só vou ter vaga depois do dia 2 lá para novembro só. Então, se ela quiser, eu ainda tenho vaga para o dia 2 de outubro. Vamos dar uns 10h15 a gente volta, tá? Vou só pegar uma água ali. 10h15 a gente retoma as aulas.
Acho que estava no mudo. Enquanto a gente não retorna, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar, tá bom? Ninguém tem dúvida, rapaz. Todo mundo sabendo usar o número. Ainda bem que eu vou estar com vocês aí na clínica. Deixa eu até ver. Se a gente for botar aqui, já vai ser. Olha, nossa primeira clínica, dia 1º de outubro. Clínica. Vai ser bom. Próxima aula é prática, tá bom? Para que não tenha mais esses conflitos. E dia 17 tem mais uma teoria de plano de tratamento. Essa teoria também é... Na realidade, assim, as teorias que vocês têm nesse semestre para dentística são teorias muito pesadas a partir de essa agora, tá? São realmente teorias que não tem como só perder. Vocês vão ver plano de tratamento, reconstrução de dentes anteriores, faceta direta, clareamento. Tem muita coisa. Clareamento e faceta é uma aula que ninguém perde, é uma aula que dificilmente algum aluno falta. Essa daí não precisa nem avisar. Professor, Oba! na clínica agora que vai começar, por exemplo, já que o senhor está falando que a gente vai ter aula de clareamento, a gente já vai poder fazer clareamento? Vamos para o final da clínica, eu acredito que nesse semestre vocês não conseguem, porque vocês precisam adequar um paciente. Só se vocês trouxerem um paciente redondinho. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ter esse... A gente não deixa muito, não é que a gente não deixa, né? Eu até me expressei mal. A gente não facilita muito o aluno fazer, por quê? Porque tem coisas mais importantes nesse momento. Olha lá, depois do clareamento, vocês vão ter 2 clínicas só. Aí eu acho que
aqui, guarda para o próximo. Clareamento é bom, mas é fácil de fazer, não é difícil, não. Quando tu fizer uma vez, tu aprende. Sabe o que? Tem coisa na odontologia. Teve uma vez que eu vi acho que uns 15 dias atrás, uma postagem na área médica, né? Que falava assim, um cirurgião leva 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia do coração. Aprende há 5 anos para saber indicar. E ele passa 30 anos para saber quando não indicar. E eu acho muito parecido com o clareamento e outras coisas na odontologia, né? Para você ser bom naquilo, por exemplo, eu sou bom em fazer clareamento. É fácil de fazer clareamento, não é difícil. O mais difícil é você saber quando não dá para fazer clareamento. Ou seja, o mais difícil é saber quando não dá para fazer um procedimento que você faz aquilo de maneira fácil. E isso leva tempo. Isso requer conhecimento, ou seja, o ato mecânico de fazer o clareamento é fácil. Você vai botar uma barreira, faz uma profilaxia, aplica um produto e limpa, acabou. É um ato muito mecânico. Se você ensina a sua assistente, ela faz ali para você. Mas o ato de saber em que momentos a gente não faz, ou se tiver alguma dificuldade de fazer um clareamento, ou contornar aquela situação para fazer o clareamento, isso é legal. Para não sair fazendo clareamento em todo mundo, entendeu? Isso é bacana de saber. Ainda tem outro ponto do clareamento que eu acho que, por exemplo, aqui nas AMAIS, a preocupação maior é fazer o clareamento no consultório, né? Por exemplo, fazer aquele clareamento que o paciente chega no consultório e faz. Eu sempre falo de clareamento, porque o meu trabalho de mestrado foi só clareamento. E sabe o ponto positivo do clareamento? Vai ver que o clareamento não clareia uma sessão. Não sei se alguém já fez clareamento aqui. O clareamento, uma sessão, não clareia quase nada, né? Ele só serve meio que dar uma desprogramada ali no dente. O clareamento começa a clarear depois da segunda sessão em diante. Então, às vezes é muito interessante o aluno associar o clareamento supervisionado, que é aquele que o paciente faz em casa, né? E o clareamento de consultório. Porque aí você faz uma sessão de consultório e depois dá a moldeira para o paciente, instrui ele, aí quando ele volta para fazer a segunda do consultório, ele já fez uma semana de caseiro, né, que chamam, e aí você consegue na segunda sessão ter muito bom resultado. Mas a primeira sessão é meio decepcionante, sabe? A maioria das vezes não muda nada. Aí, se fizer só uma sessão mesmo, nem o paciente não tem nem vantagem quase. Às vezes ele tem mais risco a ter uma acessibilidade do que vantagem de clarear o dente. Então, às vezes, sempre é bom vocês planejarem para intercalar. Faz o de consultório e faz o supervisionado em casa, que aí o resultado é muito bom. O supervisionado, ele gera uma vantagem que ele gera um clareamento natural. Fica um dente branco natural, né? Mas hoje em dia o pessoal está querendo esses brancos papel, folha de papel, né? Enfim, que é o clareamento de consultório, ele gera um branco mais assim, com esse formato. O caseiro, ele gera um formatozinho um pouco mais natural, fica mais agradável de se ver. A gente sempre associa. Os resultados são bem melhores.
Aí tem materiais, né? Tem um conhecimento muito grande de clareamento que eu acho que vocês têm que ter para poder fazer um clareamento no paciente. Como eu falei, o ato mecânico é muito fácil, não tem mistério nenhum. Você aprende em uma aula ali, o mecânico. Aí os bastidores do clareamento que é chato. Tem que saber. Mais uns 4 minutinhos a gente volta. Já deu? Faltou um minuto, deixa eu projetar logo aqui. É que ninguém mais veio, né? Aí depois fica todo mundo perdidaço. Ave Maria. Complicado. Se assistisse depois a gravada, tudo em ordem, podemos passar? Alguém dá um sinal para saber que estão aí? Ou se não estão manchando? Tudo ok, professor, dá para ver. Vamos embora, vamos lá. Mais uma vez, lembrando que é que nem voo de avião aqui. Neste momento, não estou mais lendo chats, então quem quiser falar tem que ser pelo áudio, tá bom? Vamos falar agora um pouco de adesão. O que a gente precisa saber? Mais uma vez eu volto a falar, eu preciso saber o que acontece no meu dente para poder entender coisas futuras que virão. Assim, galera, essa aula, ela parece muito grande, mas ela é muito pequena do conhecimento que vocês têm que ter realmente de adesão, de adesivo. Tem muito mais do que eu vou falar aqui, tá? Mas a parte da odontologia, ela é assim, ela tem que ser gradual, tá bom? É um conhecimento que vocês, tendo essa base que eu vou falar agora, vocês conseguem ler um artigo e entender um pouco mais. Eu vou mandar para a Nandra. Não, fazer o seguinte, eu vou colocar na plataforma, melhor. Eu vou colocar na plataforma um artigo, é em inglês, mas assim,
Joga no Google Tradutor lá, dá um jeito. É um artigo fantástico do Van Merbeek. Quem é Van Merbeek? Nada mais, nada menos a pessoa hoje viva que mais sabe adesivo no mundo, mais entende de adesão. Já aquele é o Einstein da adesão, é o Van Merbeek. E ele lançou ano passado um artigo de adesivo. Ele parece a Bíblia da adesão. Tem 35 páginas o artigo, todo em inglês. Mas o que eu posso dizer para os amantes da adesão, né? Quem não gosta não vai ler nenhuma página. Mas quem gosta, eu te garanto que tu vai ler as 35 numa lapada só, porque é fantástico. Fantástico mesmo. Quem assistiu o nosso meeting que a gente fez do Resinar, a gente falou um pouquinho desse artigo, tá bom? Bora lá. O que a gente precisa saber um pouquinho para falar de adesão? É um contato, né? Eu preciso ter esse contato, eu preciso ter essa linha de união entre o quê? O que eu preciso garantir numa adesão? Vou fazer uma restauração com resina composta no meu paciente. Eu preciso que aquela resina grude no dente. Não, esquece isso. Eu preciso que o meu adesivo faça essa adesão com o meu substrato, que pode ser dentina, pode ser esmalte, e na maioria das vezes é as duas situações, né? Lembra do condicionamento ácido? 15 segundos na dentina, 30 segundos no esmalte. As nossas cavidades, a maioria são mistas, né? Tem dentina e tem esmalte. Então, eu preciso garantir uma adesão do meu adesivo ao substrato. Então, eu preciso garantir que o meu adesivo grude na dentina, grude no meu esmalte, tá bom? Para isso, eu preciso entender um pouco dessas propriedades de molhamento. Lembra que eu falei ainda agora de energia superficial? Então, assim, a gente vai ter que entender um pouquinho disso também. Tem essas duas situações aqui, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Tem essas duas situações que vocês estão vendo aí, que é a capacidade de molhamento. A gente precisa, na odontologia, líquidos que tenham essa capacidade de espalhamento na superfície. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente passa adesivo no meu dente, na sala de adesão, vamos falar muito de adesivo, tá? Quando eu passo o adesivo no meu dente, eu preciso que aquele adesivo espalhe na superfície, que ele tenha uma molhabilidade, que ele escoa, que ele preenche toda a superfície. Isso é uma capacidade do líquido, ou seja, uma capacidade de molhamento, é do líquido. Eu não consigo mudar o líquido. Quem muda o líquido são os fabricantes, né? Que fazem um adesivo X, um adesivo Y, que a capacidade de molhamento daquele adesivo é melhor, a capacidade de molhamento desse adesivo ele é superior a esse. Isso é o líquido que faz. Nós, como dentistas, não temos essa capacidade de mudar o líquido. Nunca vocês viram assim, olha, pegue o adesivo e misture com esse pode não sei o quê. Misture com esse líquido. Usa o adesivo puro e põe no dente, né? Ou seja, a capacidade de molhamento do adesivo eu não mudo. Quem muda é o fabricante lá. Só que eu consigo mudar a minha superfície. Dentina, esmalte, eu consigo eu consigo mudar as características desse meu dente. Tá? Mas o que seria um molhamento? Que é o líquido. É a capacidade que tem esse líquido de molhar a superfície mesmo. Então, quanto menor o ângulo de contato entre o adesivo e o dente, ou seja, quanto menor o ângulo de contato entre o meu líquido e a superfície, melhor a capacidade. A esse menor ângulo, a gente fica meio confuso. Nada mais é do que isso aqui, pessoal. Olha, quando tem a superfície e tem o líquido, forma um ângulo, olha, nas paredes. Quanto menor vai esse ângulo, quanto menor vai diminuindo. Deixa eu botar aqui. Não, é esse aqui mesmo. Quanto menor vai diminuindo, olha, o ângulo, maior a capacidade de molhamento daquele líquido, tá bom? Como eu já falei para vocês, eu não consigo mudar a capacidade de molhamento, mas eu consigo mudar a superfície. Então, o adesivo meu, ele tem que molhar o meu substrato. E existem vários adesivos de diferentes capacidades de molhamento. Olha lá, tem adesivo que molha muito. Ele parece uma água, digamos assim. E tem adesivo que é mais consistente. E eu preciso ter esse conhecimento também.
eu preciso saber identificar naquele meu adesivo. Ah, não quer dizer que eu tenho que ter todos os adesivos, não é isso. Mas olha lá, eu tenho um adesivo que tem uma capacidade de molhamento muito grande. Ele escoa com facilidade. Então eu vou fazer uma restauração classe 1, uma cavidade profunda. E eu vou passar adesivo aqui na parede circundante. E ele tem uma alta capacidade de molhamento. O que ele vai fazer? Vai escoar, né? E vai ficar aqui no meu fundo da cavidade. Se eu tenho um adesivo que tenha uma pouca molhabilidade, eu consigo colocar na parede lateral e ele não escoa. Tudo bem? Então, existe essa vantagem de alguns adesivos. Então, são adesivos que são mais consistentes. Pinga uma gotinha e ela fica lá. Tá? Mas eu preciso alterar a superfície, ou seja, eu preciso alterar a energia de superfície do meu substrato. Então quer dizer que agora, quanto o adesivo que não molha é o melhor. Não, não é isso que eu estou falando, entendeu? Mesmo que você use um adesivo que não escoa muito, mas se você muda a energia de superfície, ele vai se tornar esse adesivo aqui, ó. Mas ele fica na parede. Você coloca na parede circundante e ele fica, porque ele não tem tanta fluidez. Tá bom? Então, um adesivo bom é um adesivo que você coloca no lugar e ele fica. Você tem que dominar o lugar que fica o adesivo, senão acontecem algumas falhas que a gente vai ficar falando mais no futuro. Vamos embora. Essa daí é a nossa tensão superficial. O que acontece? A gente precisa mudar a energia de superfície do nosso substrato. Lembra que eu falei ainda agora de energia de superfície, que a gente vai falar principalmente do ácido fosfórico? A gente precisa utilizar o ácido fosfórico para que aquele adesivo consiga molhar melhor na superfície dentária. Então, a tensão superficial nada mais é que a camada superficial de um líquido venha se comportar como uma membrana, né? E eu não consigo mudar isso, pessoal. O adesivo vem no frasco, eu não consigo mudar. Mas eu consigo mudar a energia de superfície, que é a força de atração que o substrato, no nosso caso, a dentina e o esmalte, né, exerce sobre o líquido. Então, eu consigo mudar isso através dos meus ácidos fosfóricos, que a gente já vai falar. Então, nada mais é do que esses dois exemplos aqui, olha. Se eu tenho o mesmo material, mas eu não tenho tratamento de superfície, por exemplo, nesse material aqui, eu passei um verniz, por exemplo, e olha como a água não penetra. Nesse outro material que é o mesmo, sem o tratamento, a água consegue molhar. O que eu mudei? É a mesma madeira. A madeira é igual nas duas situações. Eu mudei o meu tratamento de superfície. Eu tratei a superfície desses dois objetos que são idênticos de diferente forma. E o líquido se comporta de maneira diferente para cada tratamento. Então, tensão de superfície. Então, quanto a minha tensão de superfície é grande, quando a minha energia é baixa. Então, se eu tenho uma baixa energia, a minha tensão é grande. Onde eu tenho baixa energia? Aqui, ó. Tenho baixa energia. Se eu aumento a minha energia de superfície, o líquido consegue escoar melhor. E vem para essa minha situação aqui. Então, quanto maior a minha energia de superfície, maior é o meu molhamento, tá bom? Então, quanto maior a energia de superfície, eu diminuo a tensão, promovendo o melhor molhamento. Eu preciso entender isso? Eu preciso entender o que é energia de superfície. Porque se eu escutar que algum produto aumenta a energia de superfície, aí olha, esse aumento da energia de superfície promove uma melhor molhabilidade. Então, isso me gera uma base conceitual. Se eu conheço o que é energia de superfície, eu conheço o que modifica essa energia, eu consigo flutuar na notologia para o que der e vier, porque eu tenho a minha base. Isso é base para qualquer produto, não é só para adesão, tá bom? Eu mostrei um exemplo aqui de uma madeira, que não tem nada a ver com a notologia, e você consegue entender que se aqui tem baixa energia e aqui tem uma alta energia de superfície, uma alta energia de superfície promove um melhor molhamento, tá bom? Eu não consigo ler chat agora, galera. Vamos embora. Então, o que aconteceu na nossa adesão, né? Quem começou a adesão foi nada mais, nada menos que o Bonocore em, olha lá, 1955. Em 1955, vocês já trabalharam com resina acrílica, né? Óleo líquido. Acho que vocês já viram agora com a volta das práticas. Resina acrílica, pó líquido para fazer provisório, enfim, algumas coisas aí. Era assim que a gente fazia a restauração antes, que não tinha adesão, entendeu?
Aí o que o Bonocori fez? Ele viu que esse material não tinha uma adesão muito boa à estrutura dentária quando a energia de superfície era baixa. Aí ele começou a utilizar ácidos que aumentavam essa energia de superfície. Então, quando ele utilizou um ácido, ele viu que o acrílico aderia melhor à estrutura dentária. Então, ele, olha, pô, só que ele utilizou ácidos muito altos, aí ele foi depois ajustando, e hoje é o que a gente usa de 30% a 40%. Então, quando você vai comprar ácido fosfórico na dental, aí você vê lá, ácido fosfórico a 37%, ácido fosfórico a 35%. Então, para ter uma adesão satisfatória, a gente precisa utilizar ácido fosfórico numa concentração entre 30% a 40%. E a gente vai trabalhar o tempo, tá bom? O tempo é o mesmo. Então, se eu compro um ácido fosfórico até 40%, de 30% a 40%, eu trabalho o mesmo tempo. Então, são os ácidos que nós temos comercializados na odontologia, estão nessa faixa, tá bom? Isso, lembra do amálgama que a gente viu? Você já estou na resina, mas aí no amálgama a gente não passava nada para aderir, né? Era só jogar o amálgama ali e ele ficava por retenção mecânica. Mas com essa adesão satisfatória, a gente conseguiu fazer restaurações com uma intervenção menor, ou seja, eu não precisava fazer aquele preparo. Lembra que a gente fala para vocês, olha, você vai desgastar tudo isso? Antigamente era assim, só que hoje não é preciso. Mas, professor, mas eu ainda estou fazendo preparo para resina que nem eu fazia para amálgama. Mas quem vai comigo eu falo, olha, você só está fazendo assim para treinar a mão. Eu preciso dizer para você o que é para fazer, para eu cobrar se está certo, se está errado. Então, se eu digo para você, faz uma cavidade classe 1 aí, tu faz de tudo que for jeito, restaura. O que tu aprendeu? O que tu treinou? Não treinou nada. Então, você ainda está fazendo preparos conservadores, ou não estão fazendo preparos conservadores, porque está treinando a mão. Parede pupa plana, paredes circundantes paralelas entre si. Tudo isso é treino na resina composta. Quando vocês forem para a clínica, não tem mais isso, esse negócio de parede pupa plana, não existe. A gente vai remover a cárie, remover os esmaltes sem suportes, que estão friáveis, trincados, e restaura o dente, tá bom? Aí trabalha proteção do complexo dentino pulpar, mas a gente consegue fazer com a resina composta intervenções que chamamos de minimamente invasivas. E o que eu percebi ao ler alguns artigos, que esse termo já está mudando. Porque às vezes a gente fala assim, olha, aquele dente que a gente estava falando da Cássia, lá no início do paciente da Cássia, a gente trabalhou de maneira minimamente invasiva. Professor, mas quase dá canal. Mas a cárie já estava lá, entendeu? A gente removeu o mínimo possível para restaurar aquele dente. Mas não foi, aí confundia a mente, entendeu? Poxa, mas eu não entendo mais o que é mínimo. Mínimo para mim era só uma cárie ali de fissura, de suco, pequenininha. E a gente está hoje mudando para um termo chamado assim, intervenção suficientemente invasiva. Você vai remover suficiente para restaurar aquele dente, ou seja, você remove consciente. Você vai deixar cárie? Deixa. Às vezes até o paciente, você está deixando cárie aí, não tira tudo. Você está deixando cárie de maneira consciente, entendeu? De maneira a tratar a cárie. A gente não está removendo, agora a gente está tratando cárie. Toda cárie? Não é toda cárie, né? São as cáries que estão no limite daquele dente evoluir para um canal, evoluir para uma coroa, enfim, qualquer tratamento que evolua para uma situação desfavorável e você trata a cárie. Mas uma cavidade pequena, aí você pode remover toda a cárie sem problema nenhum, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos mecanismos de união. Para a gente entender como vai se dar o mecanismo... Antes de eu entrar em adesivo, falar de adesivo, você precisa entender o que acontece no esmalte e o que acontece na dentina. E aí você vai fazer algo científico agora, você não vai fazer algo mecânico. Mecânico do que sentido? A gente fala para vocês assim até então, olha, condiciona a dentina 15 segundos e condiciona o esmalte 30 segundos. E você está fazendo aquilo mecanicamente, entendeu? Você pode fazer aquilo mecanicamente a vida toda, ou você pode entender por que você está fazendo dessa forma. O que lhe leva a condicionar a dentina menos tempo que o esmalte? Qual é a diferença? E se eu condicionar a dentina por mais tempo, o que acontece? Então, assim, uma coisa muito importante que a gente não tem é um relógio, né, pô? Como é que tu condiciona 15 segundos? É contando? 1, 2... Não, tem que ter um relógio. Bota um relógio de parede lá que tem ponteiro de segundos
E acompanha ali o tempo e conta, galera. Se não contar o tempo, tu vai passar. Aí a gente vai comentar agora os prejuízos que tem de não completar esse tempo, ou seja, você não completa os 15 segundos ou passa dos 15 segundos. Por que eu estou falando só de 15 segundos? Porque a adesão ao esmalte é uma adesão mais assim resistente, digamos, à falha. Ela é a prova de falha. Você pode condicionar o esmalte por 30 segundos, mas você pode condicionar o esmalte por 1 minuto. Ah, mas quer dizer que não tem prejuízo? Tem prejuízo, tá? Lembre sempre que quanto mais tempo eu condiciono o esmalte, mais vai desmineralizar. Só que é menos sensível. Tipo, se uma pessoa esquece o condicionamento no esmalte, deixa muito tempo, o erro dele é menos sensível à técnica. A tua técnica vai ser do mesmo jeito, só que você desmineralizou uma camada muito grande de esmalte. Mas não vai acontecer algo que aconteceria na dentina, por exemplo. Então, bora lá. A adesão no esmalte, pessoal, por que o tempo superior não interfere tanto de condicionamento ácido? Porque o esmalte é formado muito por material inorgânico, entendeu? É pouquíssima água. E o nosso problema, o nosso calcanhar de Aquiles na adesão, se chama-se umidade. Por isso que a gente precisa de isolamento absoluto. Principalmente quando vocês estão iniciando essa prática, que vocês têm hoje insegurança, desde anestesiar um paciente a restaurar um paciente. Restaurar uma cavidade, por exemplo. Falando da dentite, que é o que vocês vão ver agora. Então, a gente precisa ter um ambiente ali de controle. Por isso que é um isolamento absoluto. Mas a adesão no esmalte é explicada pelo aumento da energia superficial. Olha lá. Aumento da energia superficial. Então, eu preciso aumentar a energia superficial do esmalte para que ocorra um melhor molhamento do meu produto. Então, se o ácido fosfórico aumenta a energia de superfície, promove um melhor molhamento do meu adesivo. Então, é bom. Então, entendi o que é energia superficial. É algo que, quando aumenta, é bom. Além disso, o meu ácido fosfórico ele promove microporosidades. Tá bom? Então, eles promovem uma irregularidade nos meus prismas, promovendo um imbricamento, que a gente chama assim. Então, a adesão no esmalte é tanto química quanto mecânica. Ele promove uma união micromecânica através desses microporosidades que ficam no nosso esmalte, tá bom? Vai ter umas imagenzinhas ainda daqui a pouquinho e a gente vai entender como é que fica o nosso esmalte após o condicionamento ácido. Então, aí vocês vão começar a entender por que o nosso bisel, além de ser bom esteticamente, ele aumenta essa área de retenção, ou seja, ele promove uma adesão micromecânica melhor. Então, facilita as vantagens do bisel. Aí, no semestre passado, era mais mecânico. Decora aí, senão eu vou errar na prova. Agora não, você vai começar a entender. Defeito que você entende, aí você vai começar a entender a extensão do bisel, o tanto que eu vou fazer de bisel para estética, o bom do bisel para adesão. Aí você começa a mensurar as coisas de maneira científica, com conhecimento, e não de forma repetitiva. Tem que fazer bisel para quê? Ah, porque tem que fazer bisel. Não, você vai entender por que a gente tem que fazer bisel. Condicionamento ácido, acho que vocês já viram esses slides, ficam nas nossas aulas dentro, semestre passado. Esmalte é mais tranquilo, condiciona o esmalte por 30 segundos, tá bom? Lava, água spray, pode lavar e seca. A lavagem e a secagem do esmalte é um ato mais, digamos assim, tranquilo de fazer. Você pode lavar com água? Pode. E se eu jogar ar e água? Pode? Pode também. Esmalte, tá bom? Porque o esmalte é duro, galera. Bora entender assim, o esmalte é duro. Se o esmalte é duro, eu posso utilizar a água à vontade, tá bom? Posso secar, professor, secar para ficar branco, branco, branco? Pode. O esmalte pode, porque ele é duro. Por que quando perde água na dentina é ruim? Porque as fibrilas colágenas são muito frágeis. Se a gente seca, ela quebra toda, entendeu? Mas a esmalte não, o esmalte é muito duro, então você pode secar. Causa essas microporosidades, então além de aumentar a energia de superfície, ele promove essas microporosidades que depois eu venho com o meu adesivo, passo o adesivo, vai preencher
essas microporosidades com adesivo. Agora passou. Então, preenche com adesivo e aí eu começo a minha restauração. Então, o que que eu promovi aqui? Aqui está a minha adesão. A adesão é aqui. Daqui para frente, eu vou promover uma união do meu adesivo com a resina composta. Então, agora vocês começam a entender o quê? Quando a gente fala assim, quantas camadas de adesivo eu passo? Pode passar 2, o ideal é passar 2, para ficar uma camada uniforme, molha toda a superfície. Polimeriza entre uma camada e outra de adesivo? Tá, olha lá. Se eu polimerizo o adesivo, ele tem uma união química e micromecânica muito boa com a estrutura dentária. Muito boa. Mas adesivo com adesivo não é muito bom, tá? Então, assim, se eu polimerizo esse adesivo e coloco uma nova camada de adesivo, o que que eu vou ter? União, adesivo, adesivo. E adesivo, adesivo é uma união pobre. Então, eu posso polimerizar o meu adesivo entre uma camada e outra? Não. Mas se eu entendo que adesivo, adesivo é união pobre, eu não vou polimerizar. Tá entendendo? Eu entendo por que eu não polimerizo. Porque vai ter um carrego, polimerizei a primeira camada, vou passar de novo, porque esse cantinho aqui não ficou legal. Mas vai, tá entendendo? Se eu entendo que adesivo é uma união pobre, eu não vou cometer esse erro, porque eu entendi a função da adesão. No esmalte, nesse caso, daqui a pouco a gente vai atender na dentina. Os padrões de condicionamento. Então, lembra, agora a gente vai entender por que o bisel, tá? Por que a gente precisa fazer bisel em dentes anteriores, tá bom? Além da estética, tá? Padrão de condicionamento, ou seja, adesão. O nosso esmalte é formado por prismas, pessoal. São muitos, tá bom? Então, no esmalte, nós temos uma região chamada o prisma, né? A região prismática do esmalte, que é essa denominada pela letra A, tá bom? E a região interprismática, que fica em volta, tá vendo? Então, isso aqui vai nos abrir a mente para padrões de condicionamento de esmalte. Ou seja, existem padrões de condicionamento de esmalte que desmineralizam a região interprismática e existe o padrão de condicionamento que desmineraliza a região prismática, tá bom? Vamos ver de um por um. Então, olha lá. Padrão de condicionamento do esmalte. Tipo, isso aqui a gente não controla, tá, pessoal? Isso aí é do próprio paciente. Depende das características daquele esmalte. Se não tem uma relação, digamos assim, de causa e efeito. Eu fiz isso, aconteceu isso. Mas o ideal que a gente consiga uma adesão satisfatória é esse tipo de condicionamento aqui. Remoção do núcleo, que o núcleo é uma estrutura mais frágil, digamos assim. Se a gente remove o núcleo do prisma, que é esse A, a letra A aqui, ó, o núcleo, a gente consegue esse tipo de condicionamento, ou seja, removi o núcleo, ficou só a periferia, e eu consigo um padrão de condicionamento elevado, mas às vezes existe o contrário. O núcleo ficou, ó, e eu removi só o esmalte da periferia. Só de ver, a gente consegue visualizar que, se você ver, ó, esse é um padrão de condicionamento e esse aqui é outro. Quando a gente olha, a gente percebe que esse aqui parece que ficou uma superfície que adere mais, né? Ficou assim mais irregular. Esse aqui, olha, não ficou tanto espaço quanto ficou esse. Então, esse padrão de condicionamento é o padrão ideal. Isso nada impede, se tiver esse padrão, aí não vai prestar. Porque eu não controlo, entendeu? Isso é só conhecimento. E existe o tipo 3, que é misto. Ou seja, ocorre uma mistura deste padrão com este padrão. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês entenderem o que acontece com o esmalte quando a gente faz o condicionamento ácido. E a gente leva para o bisel, por quê? Bora voltar para essa figura aqui que eu entendo o bisel. Tá riscando? Tá. Olha lá. O que acontece com o nosso dente? Vamos supor que na região que a gente está fazendo o nosso bisel, exista somente este esmalte aqui. Olha, eu terminei minha classe 3. Só que na margem, no ângulo cabo superficial, o esmalte meu tá esse bem aqui, ó. O que vocês acham? Se eu fizer ataque ácido aqui, ó, nessa região,
o ácido vai ter um condicionamento bom ou pobre? Porque nessa região aqui é uma região interprismática, né? Eu vou remover só o quê? Eu vou ter este padrão de condicionamento aqui, ó. Remover a periferia do prisma. Não é a periferia aqui, ó, o lado. O que eu quero não é remover isso aqui dentro do prisma. Então, se eu faço um bisel e corto, ó, entendam assim, essa aqui é a vestibular e essa parte superior aqui é o meu bisel. E é isso que acontece. Se você entende que na superfície vestibular existe essa maior propagação de condição de esmalte, você consegue entender que a gente tem esse condicionamento mais fluente. Então, assim, se eu não faço o bisel, é mais provável que o meu condicionamento ácido aconteça nessa região aqui. Com o bisel, eu aumento a exposição dos túbulos dentinários. Então, meu condicionamento vai acontecer nesta região aqui do meu prisma de esmalte, que é o ideal, porque eu posso ter este tipo de condicionamento. Mas que esse tipo de condicionamento aqui também me é satisfatório. Tudo bem? Se alguém teve alguma dúvida do bisel, é o melhor slide que eu tenho para explicar. Vamos lá. Tipo e concentração do ácido fosfórico, que eu falei 30% a 40%, tá bom? A apresentação dos produtos, enfim, em forma de gel. Vocês vão ver, talvez aqui na graduação vocês não percebam tanto, mas um dia vocês vão lembrar disso. O ácido fosfórico, ele tem que ser em formato de gel, mas um gel que molhe, porque tem ácido fosfórico que ele já sai como se fosse duro, digamos assim, e ele não consegue molhar toda a superfície. Se ele não molha toda a superfície, ele não condiciona toda a superfície. Pô, então eu vou comprar um ácido bem fluido, porque eu não quero correr esse risco. Mas se eu compro um ácido bem fluido, quando eu começo a fazer o condicionamento do esmalte, aquele meu ácido bem fluido não escorre para a dentina, então tenho que escolher um ácido meio termo. Não é tão fluido, mas ele tem que ser consistente. Então ele tem que ser um gel que molhe e que fique no lugar que eu quero. Então, se eu coloco no ângulo cabo superficial da minha classe 1, eu quero que ele fique ali meus 15 segundos. E depois eu preencho a cavidade. Tá bom? Isso vocês vão vendo conforme vai utilizando as marcas comerciais. Tem gel que parece uma água de ácido fosfórico. Esse não é bom para condicionamento seletivo, que você condiciona primeiro o esmalte ou só o esmalte, por exemplo. Tá? Tempo de lavagem, a gente sempre faz pelo dobro do tempo, tá bom? O que acontece? Você está trabalhando com esmalte e dentina, você tem que estar fazendo um condicionamento com 15 e depois vai para 30 segundos e você vai ter que lavar por, no mínimo, 30 segundos. O ideal seria por 60 segundos. Professor, mas eu nunca vi ninguém lavar por 1 minuto. Já volto a dizer, não é porque a pessoa não faz que está certo, entendeu? Se você tem um conhecimento e você sabe utilizar, lave pelo menos por 30 segundos. Antigamente, a gente era mais sensível a lavar com água a dentina, como a água, por exemplo. A gente já falou várias vezes, né? Cavidade classe 1, paciente lá da Kécia. Classe 1, aí eu vou condiciono o esmalte, 15 segundos de relógio, condiciono a dentina, eu vou lavar. O esmalte eu posso lavar com água à vontade. Força mesmo. Tal. Dentina é mais sensível. Então a gente preconiza a lavagem com água. Só que teve um trabalho legal de um pesquisador português chamado Rui Falascio. Ele é muito bom. É um pesquisador que é bem legal. Ele é novo. As aulas dele são fantásticas. Ele tem muita aula na faculdade dele que ele disponibiliza. São aulas muito boas. E a tese dele de doutorado foi o quê, por exemplo? Ele fez na graduação, tá? O que acontece na graduação? Vocês estão começando a aprender. Então, é normal acontecer alguns erros por inexperiência, por medo, por insegurança, ou tá atropelando as etapas. Então, isso não quer dizer que o dentista depois não faça, tá? Ele faz também. Mas ele fez o trabalho na faculdade dele lá. E o que ele percebeu? Ele pediu para alguns dentistas, alguns alunos, restaurarem alguns dentes. E olha que interessante, por exemplo, ele criou
cavidade classe 2. E ele pediu, eu pedi para a turma de vocês todas restaurar esses dentes. Eu vou dar 5 dentes para cada um e eu vou dizer assim, olha, aquece, tu vais restaurar e tu vais lavar a dentina com ar-água. Bem, ar-água. Aí eu vou dizer para o Antônio, ó, tu só vai utilizar água, tá? Não uso ar, só água. Aí tudo, não, Antônio, beleza, só vou usar água. E aquece, não, eu vou jogar ar e água. Aí sabe que ele viu o que acontecia? O erro maior do Antônio, eu estou só generalizando, tá, Antônio? O erro maior do Antônio é que quando ele ia lavar com água, ele acabava não tirando todo o ácido, ficava ácido. Aí ele restaurava, aí ele deixava ácido, colocava adesivo em cima do ácido e restaurava em cima do ácido, porque ele usou só água. Aí a Kessia fez o ar-água, tirou tudo, tirou todo o ácido da Kessia. Mas quando ela secou com ar, secou, as fibras colágenas quebraram. E o Antônio, esqueci de falar, mas o Antônio secou com papel absorvente, bacaninha ali, papel absorvente, a umidade da dentina, mas a dentina tinha ácido, né? Porque o Antônio não tirou tudo. E quando ele fala isso, foi porque, pela insegurança, pela inexperiência, o aluno acabava não tirando todo o ácido. Volto a dizer, não é porque é aluno, o dentista também faz isso, mas o trabalho foi feito com alunos. E a Kessia não, água, e tirou todo o adesivo, o ácido. Ela secou, papel absorvente? Não. Mas também ela não vai, como falei ainda agora, não vai secar tudo, né? Ela secou, mas não usou papel absorvente, ela secou com ar. As fibras colágenas, algumas quebraram. Aí o que ele fez depois? Ele fez testes de tração. Ele pegou esses dentes, cortou, né? E fez a união. Eu não consigo ler chat, tá? Ele fez a união do dente com a resina e puxou. Pá! Aí ele puxou do Antônio lá, que fez com papel absorvente, mas deixou ácido. Aí do Antônio ele ia 5, 10, 15, pá, quebrava. 5, 10, 12, pá, quebrava. Então, a fratura do Antônio acontecia ali 10, 15, 12. Aí foi para a Kessia, que secou lá com ar. Aí ele foi lá na Kessia, tá? 10, 15, 17. 10, 15, 18. 10, 15. E ele viu que o padrão de fratura da Kessia era um pouco mais elevado, ou seja, lógico que se a Kessia tivesse feito, tirado, o Antônio tivesse tirado todo o ácido, com água, ácido, tirei tudo, papel absorvente, bacana, padrão. Aí do Antônio ia para 20, para 18, 22, entendeu? Megapascal. E o que acontece? O que ele viu? O que era menos pior. Não é que a Kessia esteja certa, mas é menos pior tu secar com ar do que tu deixar o ácido. Conseguindo entender? Vamos embora. A nossa adesão no esmalte, então vou ter uma outra melhor. Bora falar, tem uma outra melhor imagem que eu mostro lá para vocês. Vamos falar da adesão à dentina. Então, a adesão ao esmalte é uma adesão, olha, tranquila, né? Funcionamento ácido, lava, posso lavar do jeito que eu quiser, posso secar do jeito que eu quiser. A dentina não. Esmalte, vou colar um bracket ou orto. Como é que quem já estagiou com orto, bota o expansor, né? Ele vai colar 10 dentes. Ele põe ácido nos 10 dentes. Fica lá. O primeiro ácido, aí ele vai botando segundo, terceiro, quarto, quinto, até no 10º, o primeiro já deu 1 minuto. E o último acabou de colocar. Aí, ó, vai, separa os brackets, o ácido tá lá. Mas o bracket não cai. Por quê? Porque ela é menos sensível à técnica, entendeu? Não é ideal você fazer isso. O ideal é você respeitar o tempo. Alguém estudou muito para dizer que era 30 segundos, entendeu? Mas isso não quer dizer que você passar um pouquinho, você esteja cometendo um grande erro, tá? A dentina já é o contrário. A dentina tem os trabalhos mais recentes, a nossa odontologia está caminhando para uma redução do tempo, ou seja, existem alguns trabalhos do Hirata que ele já viu que com 10 segundos você já tem uma adesão à dentina satisfatória. 10 segundos de quê? De ataque ácido. A gente não faz hoje 15 na dentina, ele já viu que alguns trabalhos dele, ele está conseguindo os bons resultados com 10 segundos de ácido fosfórico. Pô, mas antes eles fizeram errado antes? Por que antes
era 10 segundos não deu. Alguém testou, né? A evolução dos materiais, né? A gente está tendo adesivos muito melhores agora do que antigamente. Então, é normal as coisas irem melhorando, né? 10 segundos, eu consigo uma adesão igual ao de 15 segundos no passado. Então, se eu tenho um adesivo novo, eu posso me dar esse luxo. Mas ainda não é algo que a ADA preconize como padrão. Então, a gente vai seguir um padrão que a ADA, que é a Associação Americana, preconiza, que é 15 segundos a dentina, tá bom? Então, a nossa dentina, por que ela é muito complicada para a gente? Porque ela tem essas propriedades, ela tem muita água, galera, e ela tem muita substância inorgânica. Olha lá o que ela tem, 70% de substância inorgânica. Então, essa substância inorgânica deixa a substância orgânica, que é a fibra de colágeno, eu confundi aqui, vou rebobinar. A nossa dentina tem muita substância orgânica. O orgânico que é ruim. A esmalte não, tem muita inorgânica, 95%, 97% inorgânica. Então, o orgânico, que é as nossas fibras colágenas, que é o nosso problema, digamos assim, da dentina. E a nossa água. O esmalte tem 3% de água, a nossa dentina vai para 10%, tá bom? Então, quanto mais profunda a nossa dentina, maior é o volume do túbulo dentinário. Agora a gente pensa, se eu aumento o meu túbulo dentinário, eu aumento a minha permeabilidade da dentina. Tanto coisas entram, como coisas saem. O que que sai? Água. E o que que entra? O que eu colocar lá? Ácido, adesivo, vai entrar na polpa. Aí eu começo a entender. Se a dentina é mais superficial, o diâmetro do túbulo dentinário é menor. Então vai penetrar menos. Mais perto da polpa, o volume é maior. Tanto vai entrar meu ácido, vai entrar meu adesivo, quanto vai sair água. E eu vou já falar por que a água é ruim nas cavidades profundas, tá bom? Smear layer. Então, quem ainda não escutou falar de Smear layer, bora falar um pouquinho aqui. O que é Smear layer? São microfragmentos ou detritos deixados sobre a dentina durante o preparo cavitário. Então, o nosso túbulo dentinário, que é esse aqui, olha, aqui embaixo, túbulo dentinário, numa visão lateral, é isso aqui, ó, o túbulo, e está preenchido, olha, preenchido o meu túbulo. Eu preciso que esse túbulo dentinário esteja livre para meu adesivo penetrar aqui. Não somente aqui. Aqui nesse emaranhado, pessoal, tem material orgânico e inorgânico. Lembra? 70% inorgânico, 20% orgânico. Esses 70% inorgânico estão aqui, que vai ser removido com o meu ataque ácido. Essa esmerleia que está aqui vai ser removida com o meu ataque ácido. Mas essa esmerleia que está aqui, ela, deixa eu circular aqui, ela é boa. Boa no que sentido? Lembra do túbulo dentinário que está aberto, que ocorre uma maior permeabilidade dos fluidos, tanto para dentro quanto para fora? Se eu tiro, eu aumento mais ainda, né? Mas é um tirar consciente. Existem adesivos que precisam que eu tire isso, porque eu preciso desmineralizar essa região aqui. Então, quando o meu ácido fosfórico encosta aqui, ele remove isso aqui, fácil. Isso aqui está solto. Mas existem adesivos que eu posso deixar isso aqui. Não preciso usar ácido fosfórico. Então, o meu risco de sensibilidade pós-operatória com esse adesivo é maior ou menor do que se eu condicionasse com ácido e removesse essa smear layer que está aqui, vedando o meu túbulo dentinário. A smear layer está tudo em cima, tá, pessoal? Mas bora dar o exemplo do túbulo dentinário, que é mais visível. Então, olha lá. Vou repetir a pergunta, bora ver se alguém fala. Eu tenho 2 adesivos, tá? Um adesivo, eu preciso usar o ácido fosfórico. Aí o ácido fosfórico vai remover a smear layer, vai remover essa smear layer daqui. E vai deixar o túbulo dentinário livre, né? Deixando o túbulo dentinário livre, lembra, tanto sai coisas quanto entra. Deixou aberto. Aí eu vou passar o meu adesivo. Pá, 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 pá. Aí o adesivo vai penetrar aqui, né? Vai formar a retenção, que é a função do adesivo com condicionamento ácido, é para formar essa camada híbrida, que a gente vai já falar aqui. Mas eu tenho adesivo que eu não preciso fazer isso.
e eu só passo em cima da minha Smirley mesmo, daquela lama dentinária, passo o meu adesivo. O risco de sensibilidade pós-operatória é maior com o adesivo que eu tiro a Smirley ou é maior com o adesivo que eu deixo a Smirley? Não fala nada, né? Na aula, todo mundo batendo papo. Aqui, show de bola. Vou deixar para responder depois só também. Bora lá. A Smirley promove uma redução dessa permeabilidade dentinária, ou seja, remove a penetração, reduz a penetração, né? Então, vai evitar que alguns componentes entrem, mas evita também que alguns componentes saiam, tá bom? Prevenção da penetração bacteriana nos túbulos dentinários, ou seja, o que a gente tem que entender da Smirley? É uma lama, realmente, como o próprio nome diz, mas é uma lama que é facilmente removida pelo ácido fosfórico, ou seja, uma lama que não é tão resistente, tá bom? Então, para eu trabalhar com essa lama, eu preciso ter um conhecimento de adesão, preciso ter um conhecimento de adesivos. Em que situações eu posso utilizar ao meu favor? É certo que, quando eu utilizo a adesão com a Smirley, a minha resistência, ela reduz um pouco. E a gente vai já falar em termos numéricos, para ficar palpável. Quando eu falei ainda agora do caso do paciente do Antônio, da experiência, né? Do Antônio e da Kessia, eu fiquei falando, né? 10, 12, 15, 18, 20. Isso não foi o acaso. São esses os números, entendeu? São esses os números da adesão, que é provocada pela camada híbrida. Então, a gente vai trabalhar com essa faixa de 13, 12, 18, e eu já explico por quê. Mas isso vai trabalhando o nosso, que chama de subconsciente, né? Que ele vai entrando, daqui a pouco entende melhor. Então, a gente precisa ter conhecimento da Smirley para trabalhar com adesão. Por quê? Porque eu tenho duas formas de trabalhar. Foi o que eu falei para vocês. Olha, eu posso remover a minha Smirley com ácido fosfórico, eu posso remover ela parcialmente, eu posso utilizar ela do jeito que está. Lembra que a gente ainda agorinha com o ionômero de vidro, quando eu usei o ácido poliacrílico, eu removi aquela lama dentinária, aquela Smirley mais superficial, mas aquele ácido poliacrílico do ionômero, ele não remove aquela Smirley que estava do túbulo dentinário, ela só remove aquela camada mais superficial, tá bom? Então, posso trabalhar a Smirley dessa forma. Ou eu removo, ou eu deixo, tá bom? Ou eu deixo muito, ou eu deixo menos. Mas a gente vai trabalhar dessa forma. Ou eu tiro, ou eu deixo o Smirley. Duas situações. O que é a remoção? Então, assim, quando a gente olha um dente, a gente faz o ataque ácido, eu removo a matéria inorgânica, né? E aqui fica um emaranhado de fibras colágenas e eu aumento o meu lume, né? Aumento o meu diâmetro do túbulo dentinário. Isso aqui eu faço quando ocorre condicionamento ácido na minha dentina. Então, toda vez que eu faço condicionamento ácido da minha dentina, é essa imagem que eu tenho que ter na minha cabeça, tá bom? A gente não vê isso, mas é essa imagem que eu tenho que ter. Isso aqui são fibras colágenas. Sabe fibras colágenas? Eu gosto do Rui Falaschi, que ele tem umas comparações bem legais. Todo mundo já viu algas no fundo do mar, né? Sabe aquelas algas que ficam balançando assim se não viu ao vivo, viu um filme, né? Que fica balançando assim com a água. Aquelas algas estão flutuando ali, né? Entendam que essas algas são os nossos redes de colágeno, tá bom? Se a gente tira a água, aquilo ali fica em pé? Não, ela desmorona, né? A mesma coisa é aqui, isso é algo muito sensível. Se eu removo toda a água da minha dentina, essa rede de colágeno, ela desmorona. Então, eu não posso secar muito. Por isso que ele fez essa experiência. Ele secou bem, mas também não secou para desidratar. Ou seja, na experiência que a Kessia fez, ela secou com ar, mas o ar é assim. Tem lugar que ele seca mais, tem lugar que ele seca menos, ele deixa uma rede mista. A Kessia tomou cuidado na experiência dela. Ela não secou para isso aqui desmoronar tudo. Já o Antônio foi muito cuidadoso, ele foi com papel absorvente, devagar. Então, o Antônio teve uma situação mais favorável em termos de umidade que a Kessia. Mas lembra que o Antônio deixou ácido? Porque na hora de lavar ele não conseguiu lavar bem? Então, vão gravando essas situações para a gente conversar.
E essa é a nossa única imagem só dessa rede de colágeno, para a gente ver a fragilidade que tem a nossa dentina. Por isso que é uma adesão extremamente complexa, extremamente complicada de se fazer, tá bom? Vamos passar isso aqui e vamos para a camada híbrida. Então, o que é a nossa camada híbrida? É uma resultante da infiltração do adesivo propriamente dito, né, entre as fibras colágeno. Então, nessa imagem aqui, essa imagem que o nosso adesivo vai penetrar nesses túbulos e vai penetrar nessa rede de colágeno aqui. Então, essa rede de colágeno está úmida, tá bom? Mas ela não está molhada, ela está úmida. Porque se eu deixar molhado, o meu adesivo não vai penetrar. É que nem uma esponja, né? Se tu deixa a esponja ligeiramente úmida, a água penetra nela. Mesma coisa aqui. Isso aqui funciona como uma esponja. Vai chupar o teu adesivo, desde que não esteja encharcada. Tem que estar ligeiramente úmida. Bora lá. Então, essa é a nossa camada híbrida. Então, aqui é a dentina. Isso aqui embaixo é essa imagem aqui. Aqui, tá bom? Dentina. Então, essa imagem é aqui embaixo. Passei adesivo, criei uma interface, ó. Adesivo, dentina. Esta aqui que é a minha adesão propriamente dita. É a adesão do adesivo à dentina. É a minha camada híbrida. É a minha resistência. Quando eu testei o experimento lá com os dentes do Antônio e com os dentes da Kessia, essa linha de união que a gente estava testando. Por quê? Do adesivo para resina, tanto o Antônio quanto a Kessia colocaram. O dente estava isolado, não tinha umidade, a colocação foi igual, mas a adesão foi diferente, porque o Antônio secou com papel absorvente e a Kessia secou com ar da seringa tríplice. Então, essa camada aqui que foi a diferença do experimento que a gente fez com o Antônio e com a Kessia. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Podemos levar? Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Vocês não falam nada, vocês nem se estão aí. Antônio, enfim, depois tem que assistir online, tá? Vamos lá, fechar aqui, bora voltar para a aula. Vocês entenderam que essa aula é muito importante. As aulas da Dentística 2, para a dentística, elas são fundamental. Vocês não vão ver mais dentística, então a gente vai ver tudo que tem que ver agora. Eu vou postar essa aula daqui a pouco, se der tempo, eu já ainda posto hoje, mas eu não sei como é que eu vou conseguir fazer, porque eu tenho que... Olha só, eu baixo esse download para o meu computador, eu baixo a aula para o meu computador, aí depois jogo para o YouTube, vou lá na plataforma da Examage, cadastro, não é uma logística muito fácil, entendeu? 2 downloads, né? Download para o meu computador e download para o YouTube. Eu não consigo jogar daqui para o YouTube direto, quem dera que fosse assim. Aqui, salva numa nuvem do Zoom. Aí eu baixo da nuvem do Zoom, depois eu subo para outra nuvem que é do YouTube. Então, demora um bocadinho. Eu acho que a aula é grande, mas vamos lá. Vamos dar uma travada. Ó, quando abre o chat, fica ruim demais para dar seguimento. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, agora vocês viram um pouquinho, isso aí, olha, pode parecer complexo, galera, mas é só um pouquinho do que acontece na adesão. Mas é um pouquinho que te gera essa base, e tu consegue daqui para frente andar, tá bom? E a gente vai ficar falando ainda nesse termo algumas vezes durante a disciplina. Mas a adesão propriamente dita é isso que vocês viram. E a gente consegue flutuar no quê? Nos casos clínicos. A gente vai ver que existem várias situações clínicas na qual eu vou precisar escolher um adesivo mais indicado para aquela situação. Então, tem os adesivos convencionais. O que é que a gente chama de convencional? Essa Bíblia do Van Merbeek que eu vou mandar na plataforma, o artigo, ele trabalha com geração. Hoje nós estamos na 8ª ou 9ª geração de adesivos. É ruim falar de geração, porque parece assim, quando a gente fala assim, olha, teve um adesivo novo esse ano da 9ª geração, parece que ele é melhor, entendeu? Aí a gente interpreta como um adesivo de uma geração melhor, uma geração superior, 9º, 10º, quer dizer que o 8º não presta mais, não é isso, entendeu?
Então, a gente trabalha dessa forma. A classificação mais legal de trabalhar é essa. A gente chama de adesivo convencional, autocondicionante e universal. Então, todos os adesivos que tem hoje no mercado, eles estão aí. Ou é convencional, ou é autocondicionante, ou é universal. Aqui na Examais, vocês têm a oportunidade de trabalhar com 2 desses aí. São os adesivos convencionais e os universais. E você precisa entender o que cada um faz para poder escolher, em determinada situação, qual é o melhor adesivo para aquela situação clínica, tá bom? O ideal de trabalhar com adesivo é você saber a propriedade que ele está tendo naquele momento ali. Aí você consegue flutuar entre o adesivo e outro. Mas de maneira bem grosseira para a gente entender nesse slide, o que a gente vê aqui? Adesivo convencional é um adesivo que remove toda a esmirlei. Olha lá. Lembra daquele túbulo dentinário que estava preenchido? Removeu tudo. Aí tu começa a entender. Se esse adesivo convencional remove toda a esmirlei, eu preciso fazer condicionamento com ácido fosfórico. Quanto tempo? Uns 15 segundos em dentina, 30 segundos em esmalte. Mas vamos falar de esmirlei, vamos levar para a dentina, que é o nosso ponto crucial. Viram que o esmalte é mais flexível, né? Mas a dentina não, a dentina é chata. Então, bora trabalhar os 15 segundos da dentina. Então, se eu condiciono a dentina 15 segundos, eu removo toda a esmirlei. Aí eu uso um adesivo convencional. Show de bola. Cavidade muito profunda. Não tem ionômero. Tem que restaurar. Vai na fé agora. Tem que colocar adesivo e eu acho que não vai dar sensibilidade. Eu vou utilizar o adesivo convencional porque eu vou fazer ataque ácido 15 segundos. Eu vou abrir todos os túbulos dentinários, vou adesivo lá. A chance de dar uma sensibilidade pós-operatória é altíssima. Então, eu tenho na minha clínica lá um adesivo convencional e um adesivo universal. O que o adesivo universal faz? Lembrem do termo universal, mas não lembrem que ele é... Quando a gente fala assim que algo é universal, parece que topa tudo, dá para tudo. É e não é. Eu vou falar porque é e vou falar porque não é, tá bom? Os adesivos convencionais precisam do condicionamento ácido. Os adesivos universais, eles trabalham o condicionamento ácido. Em que sentido? Eu posso utilizar, remoção total, remoção total. Eu posso remover parcialmente, ou eu posso apenas modificar, ou seja, ele me dá essa flexibilidade. Se eu tenho a minha cavidade muito profunda, que era o nosso caso inicial aqui, eu não vou usar o convencional porque eu tenho que utilizar o ácido. Eu vou utilizar o universal. E ao invés de fazer o condicionamento ácido na minha dentina, eu só faço no esmalte. Quanto tempo? 30 segundos, né? Sabe quando eu ponho o primeiro condicionamento ácido no esmalte e deixo ele lá? Não faço na dentina. Lavo, seco. A minha lavagem e secagem com universal, poxa, eu não desmineralizei, não expus fibras colágeno, eu posso lavar e secar à vontade. A água, a dentina está firme e forte lá, não tirei a matéria inorgânica dela, está toda ela lá, só que ela tem 10% de água. Não posso secar tudo, né? Leve jato de ar. Posso secar com papel absorvente? Pode. Mas você pode secar com ar universal, porque você não condicionou, tá bom? Então, o universal, ele te dá essa flexibilidade de trabalhar. Você pode ou condiciona ou não condiciona. E a adesão dele, a união, é muito parecida. Você trabalha em torno de 20, 22, é muito parecido. Condicionamento total, 22. Condicionamento parcial, 20. Pô, era melhor que o do Antônio, né? Que estava dando 12 naquele, lembra? Então, bora trabalhar com os números também. O autocondicionante é um tipo de condicionamento que, para regiões muito profundas, é melhor. E eu vou já explicar por quê. Porque o universal, ele só vem em um frasco. Tudo está misturado em um frasco. Os autocondicionantes, eles têm essa liberdade de trabalhar 2 frascos. Um chamado primer e depois o adesivo propriamente dito. E só quem tem essa capacidade de ter 2 frascos são os autocondicionantes
e alguns convencionais, mas o universal não. O universal ele ainda está disponível somente em um frasco. E vai aparecer alguns exemplos para a gente trabalhar. Então, convencional, que foi aquele primeiro, remoção total da Smirnei. Autocondicionante, que também pode remover parcialmente. Então, vocês... Deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de falar. Olha lá. Perdão. Então, vocês percebem que o tipo de tratamento da Smirnei do autocondicionante universal é parecido, só não tem o total, né? Ó, tira esse aqui e fica igualzinho, porque o condicionamento total, só quem faz são os convencionais universal. Autocondicionante não se usa ácido fosfórico na dentina. Aí, lembra da aula agora que eu falei? Por que eu não uso ácido fosfórico na dentina no autocondicionante? O que o ácido fosfórico tira da dentina? Lembra do cálcio? Autocondicionante se liga a cálcio. Então, se eu faço condicionamento ácido fosfórico e uso um adesivo autocondicionante, a ligação é muito pobre, porque o autocondicionante se liga a cálcio e foi o que eu tirei do dente, foi o cálcio. Estão entendendo? Olha como as coisas estão se juntando. Conhecimento do cálcio do enômero de vidro, a gente está aplicando aqui no adesivo também, e a gente vai aplicar no cimento, vai aplicar nas outras coisas no futuro, com um simples domínio do que o cálcio se liga. Vamos lá. Então, o convencional e o condicionamento com autocondicionante. Um tira tudo e o outro trabalha a lama dentinária. O que tira tudo, remove toda a esmerleia, a gente tem 3 passos e 2 passos. O que significa isso? 3 passos, eu tenho ácido, primer e adesivo separado. Eu tenho uma etapa condicionamento ácido, um frasco de primer e um frasco de adesivo. E eu vou já explicar essa novidade que é o primer para vocês, tá bom? Mas vamos gravando de maneira bem geral ainda. Ácido, primer e adesivo. Mas eu posso também ter um convencional de 2 passos, onde eu tenho o meu ácido e onde um vidro eu tenho o primer e o adesivo misturado. Tudo junto e misturado aqui dentro, em um frasco. Então, o que acontece? O primer e o adesivo são 2 substâncias completamente diferentes, mas eu fiz isso, ó, misturei tudo em um único frasco. A minha adesão é melhor ou é pior? Ácido, primer e adesivo. Mas o meu primer e o meu adesivo são substâncias completamente diferentes. E eu fiz isso aqui, ó, juntei num único frasco. Por que a gente faz isso na odontologia? Para ficar mais fácil. A gente se prejudica para ficar mais fácil? Mais ou menos isso. O que acontece? Para quem não tem um domínio muito grande da técnica, você fazer o condicionamento ácido e aplicar um frasco de adesivo, a sua chance de erro é muito menor do que você aplicar o ácido, aplicar o primer e o adesivo. Olha, você tem aqui 3 etapas e esse aqui de baixo você tem apenas 2 etapas. O seu erro aqui fica menor, mas ele tem alguns prejuízos também, tá bom? E eu vou explicar daqui a pouquinho quais os prejuízos de ter o primer e o adesivo tudo junto e misturado. O autocondicionante é bem parecido, tá? Ele tem um autocondicionante de um frasco, mas os adesivos autocondicionantes, vamos falar de dentina, gravem assim: esmalte sempre usa ácido fosfórico. Não importa o adesivo. Sempre. Vou fazer uma restauração. Qual é o adesivo? Não importa. É esmalte. Sempre condicionante. Dentina não. Você tem que conhecer o adesivo. Então, autocondicionante para dentina. Lembra que eu falei? Vamos falar só da dentina, que esmalte é mais. Então, lembre que o esmalte tem que condicionar. Autocondicionante para dentina, a gente tem de um frasco e de 2 frascos. Ou seja, em um frasco, eu tenho tudo junto. Primer, ácido, adesivo de uma junto, tudo junto. Os 2. E o outro de 2 frascos, não. Eu tenho um primer ácido que eu passo primeiro e depois eu passo só o adesivo. Então, assim, esses frascos, quando são separados, a gente tem uma capacidade melhor de adesão. Então, este adesivo aqui foi feito para a gente poder fazer uma restauração aquela mais rápida possível.
só que ele não deu muito certo, tá bom? Até que a adesão dele inicial era boa, 16, botei 17, só que ele degradava ao longo do tempo. Então, numa restauração que com o tempo, a margem da restauração era infiltração marginal, descoloração, porque era um adesivo que tinha uma ligação, aquela camada híbrida que ele formava era pobre com o passar do tempo. Então, quase não se usa mais, mas ainda se vende, tá bom? É um adesivo comercializado. Um adesivo muito bom é esse aqui, ó, um autocondicionante de 2 frascos, tá bom? Tem alguns nos mercados, só que são adesivos muito caros. Um adesivo que custa quase R$400, então é um adesivo pouco utilizado. Exemplos de adesivos convencionais de 2 passos, de 3 passos, tá? É o Scott Bond multiuso da 3M, é um adesivo considerado padrão ouro. Tipo assim, se você quer fazer uma pesquisa e você quer trabalhar de maneira padrão, esse é o adesivo que você utiliza desses aqui, tá? Esse aqui é o adesivo de escolha, padrão ouro. Mas esses são muito bons para o nosso dia a dia. Então, quero fazer uma restauração, cavidade está média, convencional, ácido fosfórico, esmalte sempre, dentina 15 segundos, pode utilizar qualquer um dos 3 aqui, tá bom? Vou fazer uma lesão cervical não cariosa. O paciente está com sensibilidade. Vou jogar ácido lá? Nem pensar. Nem vou cair no risco de usar o ácido fosfórico lá. Vou ter que trabalhar sem ácido fosfórico. Ácido fosfórico na esmalte sempre. Mas o esmalte é resistente, tá bom? Vou para esse aqui. Padrão ouro de autocondicionante. Clearfield SE. Clearfield Bond SE. É um adesivo da Curaray. É um padrão ouro, um adesivo fantástico. Onde tem um vidro que é o primer e o outro é o adesivo propriamente dito, que é o Bond. Então, é um adesivo que dispensa ataque ácido na dentina de 2 etapas. Ah, mas você falou ainda agora que o Universal também pode fazer isso, né? Mas lembra que o Universal só é um frasco. Então, se eu quero trabalhar com segurança, eu vou usar o que tem de melhor. Poxa, mas eu só tenho o Universal e o convencional. E é uma lesão cervical que o paciente está com sensibilidade. Eu uso qual? Universal. Mas tem melhor. Qual o melhor? Autocondicionante, Clearfield, tá bom? Agora vamos falar do primer e do adesivo, tá bom? Então lembrem aqui nesse daqui, ó, vou voltar aqui. Eu não vejo a cara de vocês, a fisionomia, eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Como ninguém está falando nada, bora seguir. Primer e adesivo. Então, olha lá. Aqui é o primer, ó, tá vendo? Primer. E aqui é o adesivo, ó. A gente vai falar da diferença desses dois. Por que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1? Aqui, tá, é como se eu misturasse os 2 frascos e colocasse dentro de um único frasco, tá bom? Não é dessa forma, mas entendam dessa forma. Aqui tá tudo junto, primer e adesivo. O primer é diferente do adesivo. Por quê? Porque a gente precisa, lembra de umidade, isolamento absoluto? Tudo isso é muito sensível nas nossas restaurações. Então, assim, lembra que a dentina é úmida, né? Eu tenho que deixar a dentina úmida. Lembra que quando a caça fez que secou, perdeu água. A adesão não ficou tão boa como era para ficar. Mas a minha dentina está úmida. Foi o Antônio lá que fez papel absorvente legal, dentina úmida. Mas a gente não faz isolamento absoluto para reduzir a umidade do meio. Por quê? Porque a dentina é úmida. A gente começa a ter que pensar, entendeu? Por que eu não faço isolamento absoluto se a minha dentina é úmida? Ah, para não cair saliva. Não, mas eu boto algodão aqui do lado, boto sugador potente. Não vai cair saliva. A gente começa a entender a dentística. Olha lá. O primer, ele é uma substância hidrofílica. Ela tem afinidade à água. Onde tem água, ela vai. Primer é para isso. Então, se eu passo um primer em cima da minha dentina úmida, ela vai em cima da água. Ela penetra nos túbulos dentinários com uma facilidade maior, porque ela é afinidade por água. Meu adesivo, não. Meu adesivo é hidrófobo. Ele não gosta de água. Ele fica aí, não. Água eu não gosto. Mas eu adoro a minha resina. E a minha resina, ela é hidrófoba também. A resina gruda na água, ela mistura com água, ela é hidrófoba. Então, o meu adesivo é para se ligar com a resina composta.
Ah, então por isso que eu isolo, porque a minha resina composta ela não gosta de umidade. E aí, por isso que a gente isola. A gente isola porque na camada que a gente está colocando resina, se resinar em cima e ficar com umidade, vai ficar um elo de ligação fraco, entendeu? Então a gente não pode colocar resina dentro de umidade. Então, falando do padrão, tá bom? Primer gosta de água, adesivo não gosta. Não é um adesivo misturado, a gente está falando dos dois frascos aqui, tá? Estou falando desse adesivo bem aqui, ó. Aqui, tá? Vamos falar dele, tá? É só ele que tem um primer adesivo separado. E quando eu tenho tudo junto? O que acontece? É uma corrida, né? Eu tenho um adesivo que tem primer hidrofílico e dentro dele também tem adesivo hidrófobo. Então fica uma disputa do primer para preencher o tubo dentinário e o adesivo não gosta, sabe? Parece que tu joga um negócio lá dentro e eles começam a separar. E o que vocês entendem? Que essa adesão ela vai ser melhor tudo junto e misturado do que separado? Se eu jogo primeiro um primer que gosta de água, ou eu jogo tudo junto, olha, vamos, disputa aí ver quem ganha. Toda vez que a gente trabalha de maneira separada, é mais seguro, tá bom? Então, o que o primer vai fazer? Vai fazer uma ligação da dentina, do túbulo dentinário, com o adesivo, tá bom? Então, a gente não passa primer em esmalte. Olha lá. O que o primer faz? Ele liga a dentina ao adesivo. Dentina ao adesivo. Eu não estou falando de esmalte. Então, não se passa primer em esmalte. Mas sem querer eu passei. Não tem problema, tá bom? Mas não se passa, tá? Ele não tem função nenhuma. Então, não se passa. E depois, em cima do primer, aí eu vou passar o adesivo, que é hidrófobo, entendeu? Então, o primer nada mais é que ele ocupa os espaços que ficaram ali desprotegidos e cria um ambiente favorável para o meu adesivo penetrar e estabilizar. Então, ele é um elo de ligação, que a gente chama de uma molécula bifuncional. Ela pega o colágeno para ligar no adesivo. Então, a função dela só é isso. Depois vem, aqui ainda falando um pouquinho do primer, depois vem o nosso adesivo, que se liga à nossa rede colágeno e vai se ligar na nossa resina composta. Então, se ele é hidrófobo, para se ligar na resina composta é muito bom. Se o meu adesivo é de um frasco só, vai ter partes hidrofílicas que não vão se aderir muito bem à minha resina composta. Por isso que quando é separado, é melhor. Só que tem mais etapa. E mais um trabalho foi feito, botando uma pessoa dois, como está aqui, e uma outra pessoa com um. Logo que eles põem para trabalharem, na maioria é faculdade, porque a gente está aprendendo ainda, então tem muita insegurança e o volume de pacientes é bem maior. E eles viram que o aluno que usava um frasco só tinha resultados mais satisfatórios, mas não era porque ele era melhor, porque a técnica é menos sensível. Aqui tem uma etapa a mais, tá bom? Não me fala nada, vocês nem estão me escutando. Vamos embora para a gente acabar. Estamos sim, professor. Né? Aqui na sala é uma participação, todo mundo fica falando, ri, né? É tão caladinho. É porque como fica gravado, fica todo mundo com vergonha de falar. A voz também é muito feia e ninguém merece. Faz parte já. Olha, isso é vantagem. Daqui a pouco vocês vão sentir falta disso. Vamos lá. Dentro dos vidrinhos que a gente tem de adesivo, eles têm um solvente. O que é um solvente? É um veículo para que aquele adesivo chegue às profundidades da dentina, digamos assim, tá bom? Tem vários solventes, cetona, etanol e água. E a gente precisa entender um pouquinho isso. Por quê? Porque a gente fala várias vezes para vocês, não deixe o adesivo aberto, não deixe o adesivo aberto. Por quê? Porque evapora o solvente. Quais são os solventes desses três? Qual que evapora mais rápido? Acetona, tá bom? Então, se eu compro um adesivo que tem solvente com acetona, galera, só de abrir para usar, galera que faz unha aí já sabe, deixar um vidrinho de acetona aberto, no outro dia não tem mais nada. Se a gente deixa o vidrinho aberto de 10, 15 segundos, o nosso adesivo está evaporando, é dinheiro indo embora. Então, esse adesivo aqui tem acetona na sua base, é um veículo.
Então, se esse adesivo aqui, o Prime Bond, eu deixar aberto, ele evapora muito rápido. Os adesivos, de maneira geral, eles têm essa mistura aqui, ó. A maioria deles é etanol e água. Então, esse adesivo aqui tem essa união. Água e etanol. É um pouco mais sensível, menos sensível à evaporação. Mas, olha lá, esse adesivo aqui, eu tenho um jeito de passar na cavidade. Esse adesivo aqui, eu tenho um outro jeito. Por quê? Porque eu não posso deixar solvente. Eu não posso deixar que o solvente fique na minha restauração. Ele tem que evaporar. E como é que a gente faz para evaporar? Tem duas formas, né? Ou eu pego o meu microbrush e esfrego no dente, esfrego, até uma hora que ele vai, evapora. Ou eu uso o ar da seringa tríplice, é uma distância boa, né? Não posso usar muito perto, porque se eu uso o ar muito perto, o adesivo que está na parede escorre, né, com a força do meu ar, aí fica tudo lá no fundo, uma piscina de adesivo. E aí não é legal. Então, se eu tenho um adesivo com acetona, eu passo de maneira passiva, tá bom? Devagar. A acetona evapora muito rápido. Vocês vão ver que quando usar esse adesivo aqui, tu vai passando, ele vai evaporando. Então, não pode ficar passando com muita força, porque senão tu danifica as fibras colágenas, porque não tem água, secou. Esse aqui não. Você tem esse aqui que eu digo, que tá na foto, tá, pessoal? Mas os adesivos, de maneira geral, que são a base de água e etanol, você tem que passar de maneira ativa. Então, pega a ponta de microbrush e esfrega bem mesmo. Pode esfregar. Quanto tempo? 30 segundos. Posso esfregar 1 minuto? Pode, esfrega aí 1 minuto. E aí depois você joga um leve jato de ar para evaporar o resto que ficou, principalmente de água, né? Lembra, pô, tu tá com isolamento absoluto, tudo bacana. Aí tu usa um adesivo que tem água. Pô, tu deixa a água lá, pô, aí a resina não vai colar direito, não é não? Tem que tirar a água. Como é que tira a água? Leve jato de ar, de longe. Bota assim uns 4 dedos de distância do dente. Então, a seringa tríplice com ar, 4 dedos de distância, uns 5 segundos, 10 segundos, pronto. Polimeriza. A gente não pode polimerizar e passar adesivo de novo. Lembra da ligação que eu falei lá no início, que eu falei assim, olha, não pode colocar uma camada em cima da outra que não é resistente. Então, adesivo com adesivo na dentina, show de bola. Adesivo na dentina é show. Adesivo em adesivo, não. Adesivo é muito fraca a ligação. Muito fraca. Então, se eu passo 2 camadas de adesivo, eu só posso polimerizar no final. Tá bom? No final de tudo, pá, polimerizo. Resina. Não posso colocar mais adesivo de novo. Adesivo é muito fraco. Não sei se alguém já viu essa imagem, mas essa imagem eu gosto de ilustrar, porque é uma dificuldade muito grande a gente passar para vocês essa visão de dentina úmida, dentina seca. Então, eu falei que o Antônio teve o cuidado lá de secar a dentina com papel absorvente, e a Kessia foi mais audaciosa ali no ar. Então, talvez a Kessia tenha um risco muito grande de deixar a dentina dela seca demais. Meu ponteiro. Então, a Kessia pode ter deixado a dentina dela seca demais. Então, a gente compara assim como essa areia da praia aí, né? Então, a água vem, aqui está a dentina úmida, que é no início, né, não? Só que o Antônio, com bolinha de papel, ele deixou a dentina dele nessa faixa aqui, ó, úmida. Só que a Kessia, na ar da seringa tríplice, secou demais e deixou a dentina seca. E essa história de úmido e seco é muito parecido com essa da história da areia da praia aqui, né? Então, aqui a gente já percebe que já está uma areia mais seca pela coloração. Aqui já está uma areia úmida, não precisa você estar lá na praia. Você, com a sua visão daí, você consegue ver. Aqui tem mais água, aqui tem menos nessa faixa, aqui, né? E aqui está mais seco. É assim que você vai ganhar a sua experiência nas restaurações. Quando você secar a sua cavidade, você vai ter um dia que vai secar demais e vai ter um dia que ainda vai estar muito molhado, até você achar o seu ponto ideal, que é essa dentina mais úmida. E aí que você vai trabalhar, tá bom? Então, entendam essa variação para vocês entenderem na hora de ver o dente. Que isso é percepção, é de vocês. Ninguém passa isso para vocês. Vocês vão vendo. Só quem sabe que colocou adesivo em cima de dentina molhada, seca ou úmida, é você. O paciente não sabe, tá bom? Convencional de 3 passos, a gente precisa do ácido, primer e o adesivo, tá bom? Convencional de 3 passos.
Convencional de 2 passos, que é o que a gente usa mais no nosso dia a dia. Ácido e o adesivo. Aqui na Examais, nós não temos esse, mas nós temos esse convencional de 2 passos, tá bom? Então, condicionamento total, lava, seca, adesivo. Aqui dentro está o prime e o adesivo tudo junto, tá bom? Só mais uma revisão. Convencional e autocondicionante. Vamos para o autocondicionante. Já vimos convencional. Autocondicionante, primer, mesmo esquema, primer primeiro, depois vem um adesivo, tá bom? Só que a diferença é que aqui eu não faço condicionamento ácido, porque eu tenho um primer ácido, tá bom? É um primer com pH ácido. O pH desse primer aí é 2,1. Sabe qual é o pH do ácido fosfórico? 1,7. O pH do ácido fosfórico é 1,7. Do primer aqui, 2,1. É legal. Precisa saber pH de ácido de prata. Legal, né? Porque tu vais usar um produto que, se tu sabes quanto tem um pH de um ácido fosfórico, esse daqui tem 2,1, o ácido fosfórico tem 1,7. Pô, ele é quase um ácido fosfórico. Aí tu vê que esse pH desse daqui, volta aqui, tem em torno de 3, 3,2, é um adesivo com um pH um pouco mais elevado. Não? Então, o padrão dele de desmineralização, esse aqui, tem um padrão grande, olha lá. Pronto, tá aqui. Então, olha lá, a gente consegue começar a entender. Então, se lançar um outro produto, olha o pH 2,5. Ah, não, esse aqui é melhor. Mas ele é ácido, mas ele desmineraliza. Eu preciso que cause algum processo de desmineralização para o meu adesivo penetrar. Porque senão ele vai só melar a lama dentinária. Ele precisa penetrar um pouco, então ele precisa de um primer ácido, tá bom? Esse aqui que eu falo que a adesão inicial é boa, mas ao longo do tempo ele perde um pouco, então, mas ainda funciona, ainda vende. É o OptiBond. É o que eles chamaram até de all-in-one. Quando lançaram foi uma revolução, porque agora não tem mais ácido, não tem mais nada. Acabou. Como se fizesse um ionômero, por exemplo, de vidro e tal. Mas não funcionou a longo prazo, entendeu? Vamos lá aqui. Universal. Então, da aula de hoje, vocês viram convencional, autocondicionante e agora universal. Universal também tem aqui. E olha que interessante trabalhar ele. Você pode tirar com ácido fosfórico todas as Merley, assim como você pode deixar na dentina sem condicionar. Você não condiciona a dentina. E o legal de trabalhar ele é que você faz isso, você não condiciona a dentina. Não precisa, só o esmalte. Condiciona o esmalte, quanto tempo? 30 segundos. Sempre 30 segundos no esmalte. Dentina não precisa. Qual? Universal. Autocondicionante também, tá bom? Autocondicionante universal, o tratamento do dente é o mesmo. Condiciona o esmalte, dentina não precisa. Só que este aqui, ele te permite condicionar tudo. Esmalte e dentina, tu pode fazer, sem problema nenhum. Por isso que deram esse nome universal. Não é que ele seja pau para toda obra, serve para tudo. Não. Tem coisas que o Clearfield, que é o autocondicionante, é muito superior. Tem coisas que o Scott Bond, que é o convencional de 3 passos, é muito superior. Cada caso clínico é um caso, tá bom? Cada situação é uma situação. E vocês vão aprendendo isso no decorrer das aulas, tá? Isso a gente não aprende de uma vez só, senão baralha tudo. O objetivo da aula de hoje é gravar os adesivos, para que serve, como eu trabalho o dente. Aí, quando vocês forem para o laboratório, nesse momento, eu ia dizer na clínica, né? Mas eu estou indo para o laboratório, eu vejo lá os adesivos, começo a entender. Agora eu entendo adesivo, agora eu já começo a entender os adesivos. Depois eu vou evoluir para os casos clínicos, tá bom? Então, o adesivo Universal, ele vem um frasco único, né? Pode ser utilizado em todas as técnicas adesivas, condicionamento total, seletivo, pode ser utilizado em qualquer caso. Só que existem casos que eles não são tão indicados. Caso de cimentação não é tão indicado, dependendo do material, e isso a gente vai falar no decorrer das aulas. Eu só quero que vocês memorizem muito bem hoje que não é que ele é um... então eu vou só comprar adesivo universal agora. Porque o adesivo universal não é assim. Se vocês gravarem hoje
como se usa o adesivo universal, como se usa o condicionante, o convencional. E o autocondicionante, fantástico. Mas como se usa nessas propriedades? Trabalha a dentina, não trabalha a dentina, o esmalte sempre faço. Já fechou, fechou mesmo. Isso já é um conhecimento muito grande mesmo. Mas na ponta do iceberg, tem muita coisa ainda. Mas a gente vai aprendendo, não se preocupe ao longo do tempo. Deixa eu voltar para cá. O que eu tinha para falar para vocês era isso. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar gravado aqui. Eu espero que vocês façam a turma assistir depois. Tem muito pouquinha gente aqui. E essa aula é muito importante para entrar na clínica, galera. Olha só, como é que tu vai saber o que tu vais fazer, passar adesivo, condicionamento total, sem um embasamento teórico? Vai chegar na clínica e vai ficar perdido, entendeu? Então, falem para os seus amigos, porque se eu falar, parece que não vale, entendeu? Então fale, olha, não deixe de assistir a aula, não deixe de assistir a aula. E quem estiver aqui, quem estiver assistindo agora depois, se puderem ler o artigo, leiam. Mas leiam quando? Leiam agora, porque daqui a pouco começa a semana de prova, é que ninguém vai ler mesmo. Leia agora esse final de semana, são 35 páginas, mas não é o fim do mundo, não. É em inglês, pessoal. Joga no Google, pô. Eu vou mandar um desbloqueado para vocês, copia e cola, copia e cola. Vai criando hábito, isso é bem legal. Tá bom, galera? Eu vou encerrar. Próxima aula é prática, tá bom? Aí vocês vêm prezar mais, por favor. Falou, galera. Bora almoçar, bora. Um abraço aí.